bebês. Temos o curso de formação na infância e adolescência. Temos o curso de formação em psicoterapia de adultos. Temos também estágios, né, de psicopatologia e psicoterapia de clínica. Também temos um ambulatório que atende, né, todos os pacientes, pais bebês, crianças, adolescentes e adultos. Temos também vários cursos, né, cursos breves também que acontecem no IT, estão todos convidados. Eu acho que é importante falar assim, que o IT propicia um estudo, né, voltado para a pessoa do terapeuta. Então, nós valorizamos muito a criatividade. Então, são seminários que contemplam, né, sempre um olhar para que o terapeuta possa se tornar, então, uma pessoa livre, né, espontânea. E, para isso, nós temos alguns seminários que se chamam doadores de subjetividade. São seminários que contemplam... nós temos seminários que um artista plástico coordena, uma professora de literatura. Então, são seminários assim, que tentam fazer com que as vivências, né, possam ocorrer e que o terapeuta possa ter, né, uma introspecção, né, que ele possa reconhecer a si mesmo dentro dessa perspectiva de doadores de subjetividade, incentivando a sua própria criatividade. Então, não sei, Thaís, se queres complementar com alguma coisa, mas mais ou menos eu acho que é por aí, né? Isso, sim. Acho que né, apresentou as formações, claro que a gente tem diversos departamentos, né, que cuidam de outros assuntos na sustentação da psicanálise, mas eu acho que essa é a ideia, né? Até para a gente não se alongar, para a gente aproveitar, né, a Rael. Então, eu também queria convidar a todos para a nossa jornada, que vai acontecer em 21 e 22 de outubro. E a jornada se chama Tempos do Trauma, e nós temos, além das pessoas do IT, né, temos convidados especiais, a Virgínia Ungar, o Daniel Cooperman, o Ernesto Coelho Júnior e a Érica Parlato Oliveira. Então, estão todos convidados, vai ser uma jornada online e eu acho que vai valer muito a pena. Bom, então, bem-vindos, né? Bem-vinda, Rael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, eu vou apresentar a Rael, né? Embora a maioria das pessoas até já a conheçam. A Rael é psicanalista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, coordenadora de grupos de Winnicott no Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É professora do curso de pós-graduação do CEPS, de Psicoterapia Psicanalítica, e coordenadora de grupos de Winnicott em clínica particular. Então, muito obrigado, Rael, por ter aceito o nosso convite, e a palavra é toda tua. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gente, muito obrigada, estou honrada de participar, de poder trocar ideia com vocês, de compartilhar esses pensamentos que há muito tempo eu venho me ocupando, que tem a ver com experiência, com questões corporais, com a capacidade de estar vivo, com a vitalidade do analisando e do analista. Esse artigo sobre o qual nós vamos conversar hoje, gente, é um artigo que eu escrevi há 15 anos atrás, né? Obviamente, ao longo desses anos, outras coisas foram se acrescentando, eu vou tentar enxertar aí à medida que eu vou compartilhando o artigo com vocês. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise em 2008. A revista é volume 42, número 1, março de 2008. Então, é assim,
eu vou fazer um resumo, eu vou ler um resumo do artigo para vocês, porque eu vou enxertando algumas coisas, tá? O Winnicott, movido pela busca de conexão consigo mesmo e pela importância que ele dava ao gesto como elemento capaz de transformar a potencialidade de cada um de nós numa experiência viva, atribuiu um lugar de destaque ao corpo, considerando elemento fundamental para se sentir vivo nas etapas mais primitivas do desenvolvimento. Ele valorizava de modo radical o que é real e vivo em cada um, atribuindo inicialmente ao corpo essa condição de manutenção da singularidade. Então, uma pessoa, há muitos anos atrás, me perguntou por que tudo em Winnicott se fala gesto, gesto, gesto. Justamente a palavra gesto, muito presente na obra de Winnicott, diz respeito ao fato, gente, de que tudo para ele, né, até a psique mais sofisticada, é um desfraldamento, um desdobramento do corpo. Sempre é o corpo que está presente, se desdobrando, né? E aqui, quando eu falo transformar potencialidade em experiência, parte do pressuposto, gente, de que Winnicott entende que nós nascemos com potencialidades, com algo que ainda há de se realizar em todos nós, né? É como o bulbo de uma flor. Então, a flor está dentro do bulbo, mas para o bulbo virar flor, é preciso que aquele bulbo seja plantado numa terra adequada, que receba a temperatura adequada, rega adequada, e possa se transformar em algo que é a flor. Ele fala para a gente aqui que a potencialidade precisa se transformar numa experiência. Eu quero só deixar um pequeno conceito sobre o que é para ele experiência. Experiência é passar por uma abertura, né, para ser levado e transformado pelo outro enquanto um sentido é gerado. Isso é que é transferência, isso é que é experiência para Winnicott, né? É passar por um evento, né, que é uma abertura para ser levado e transformado pelo outro enquanto um sentido é gerado. Ele diz, tem que haver uma entrega à experiência. E à medida que você se entrega à experiência, você também gera a experiência. Então, a experiência é uma entrega e uma geratividade, uma generatividade ao mesmo tempo. Winnicott descreve o nosso início em termos de vida corporal, né? Dizendo que no corpo tudo se inicia como função, como funcionamento de uma anatomia, para depois se tornar, né, fantasia existente com um dentro, que tem um dentro. Inicialmente não existe dentro, né? Destaca que é o corpo que abriga o ser, que lhe dá morada, e que inicialmente sustenta o sentir-se vivo. Então, para um indivíduo sentir-se vivo, inicialmente ele tem que se integrar a partir do corpo. Aí, gente. Existem 4 modos de organização da experiência, ele diz,
né? Existe um modo corporal de organização da experiência, né? Que é uma organização através do corpo, que é a organização mais primitiva. Existe uma organização através do objeto, né? E existe uma organização através da comunicação. Cada um desses modos, né, tem sua própria maneira de se organizar e de se sentir vivo. Aos poucos, esses modos de organização, gente, se ligam entre si. E vão se integrando, né, na personalidade total. Quando o indivíduo tem os 4 modos integrados, ele pode se sentir vivo. A organização corporal, gente, é a primeira forma de organização. A gente nunca ultrapassa essa forma de organização. Mesmo que a gente adquira outros modos, esses outros modos de organização, a organização corporal está sempre presente em nós, até porque o corpo vai mudando ao longo do tempo, né? E ele diz: cada um de nós tem a capacidade de transformar experiências sensoriais, né, em uma modalidade diferente. Né? Isso é que é a base da capacidade de formar metáforas. Por exemplo, quando a gente afirma uma coisa do tipo: a sua voz, né, me tocou. A gente está transformando, né, uma apreensão sensorial, né, em uma metáfora. Ou quando a gente diz o doce cheiro do sucesso. O doce é um cheiro, né, mas a gente usa isso em outra categoria, né? Dado que as primeiras experiências se organizam de modo corporal, pode-se dizer que a vitalidade inicial se expressa de modo global, porque a apreensão mais primitiva, gente, como um bebê aprende, ele apreende o que se passa de um modo global. Por exemplo, se ele tem ansiedade, é o corpo todo que reage. Ele tem diarreia, ele se agita, ele chora. A apreensão mais primitiva é uma apreensão global. Depois ela vai se localizando mais finamente em outras esferas, né? Então, ela abarca o sujeito como um todo. O destino da vitalidade depende em grande parte da expressividade não intrusiva da mãe e da capacidade do ambiente acolher estados excitados e sustentar momentos de relaxamento. O que quer dizer isso, gente? A vitalidade, né, depende muito do cuidado que o sujeito recebe. E entre
os cuidados mais primitivos, né, está a oscilação, né, a oscilação entre relaxamento e excitação. A excitação mais primitiva é uma demanda instintiva, biológica, ela não é funcional, ela é instintiva. A fome, a necessidade de calor, né? Essas coisas são instintivas. E elas são excitações, porque há uma urgência na excitação. E essa urgência precisa ser atendida, porque quando ela não é atendida, gente, ela leva o indivíduo a um estado de colapso, de agonia. Então, quando há uma urgência, e urgência está ligada ao estado, né, ao estado de excitação instintual, ela precisa ser rapidamente atendida. Agora, diz que o estado de relaxamento, né, é um estado que precisa ser sustentado. Por quê? Porque o estado de relaxamento é um estado, né, que eu não estou tão integrado. O estado de excitação, quando eu tenho uma demanda interior, quando eu tenho uma requisição interna, eu estou integrado, eu estou com a atenção focada em uma direção. O estado de relaxamento, gente, é um estado que eu não estou integrado. E aí eu dependo muito de ter uma sustentação, alguém que me sustente. Por isso que o estado de relaxamento é um estado mais perigoso do que o estado de excitação, porque eu estou mais dependente. E quem não tem essa sustentação interna, quem não internalizou essa sustentação, é um indivíduo que muitas vezes se organiza em torno de um contínuo estado de excitação. Ele não pode relaxar. As insônias têm a ver com isso. O indivíduo que é um contínuo fazer, realizar, né? Ele não pode relaxar. Bom, então, o corpo aqui continua assim. A organização corporal da experiência é a primeira de uma série de outras transformações que ocorrem de modo não linear, compreende outras formas de experiência interdependentes que se influenciam mutuamente. Assim, a personalidade vai se tornando mais complexa, mais rica, e sua dinâmica contribui para a vitalidade. Essa complexidade é algo que enriquece o indivíduo, então a vitalidade está mais presente. O corpo, sugere o Winnicott, faz parte da personalidade. Tudo que se passa dentro e fora das partes que compõem o corpo diz respeito à personalidade. O corpo, enquanto apresentação primitiva da capacidade de estar vivo, é uma decorrência dos cuidados especializados da mãe, os quais precisam ser oferecidos de modo vivo. A mãe precisa estar viva, então o analista é também alguém que precisa, né, estar e oferecer aquilo que ele tem de modo vivo, né? Agora, eu vou interromper um pouco a leitura do artigo para falar umas coisas para vocês.
né? Ele está dizendo que a organização corporal é a primeira forma de vitalidade que a gente vive, né? Esta primeira forma de organizar a experiência nunca é ultrapassada, como eu estava falando para vocês. Para a organização corporal, gente, a motilidade é um elemento fundamental, né? Existe uma constante oscilação no corpo, né? A própria motilidade traz a oscilação, né? E a oscilação no corpo, ele diz, gera um estado de tensão, e esse estado de tensão é necessário. Por exemplo, no pular, no empurrar, no trepar, no sugar, né? Essa experiência organiza o corpo, essa motilidade dá ao indivíduo a sensação de vitalidade e organiza o corpo. Então, vejam a repercussão clínica disso, quer dizer, na análise clássica, na psicanálise clássica, os movimentos na sala, a gente que precisa levantar, a gente que precisa sentar, muitas vezes foram vistas como uma recusa ao pensamento, um acting out, que é a expulsão da vida psíquica de alguma coisa. O Winnicott, com essa questão da vitalidade que se organiza através do corpo, isso vocês encontram também em Pontalis, no livro Entre o Sonho e a Dor, vocês vão ver como ele também traz essa questão, dizendo de que os movimentos na sessão, o indivíduo que precisa sentar, que às vezes se movimenta muito, pode ser alguém em busca da recuperação da vitalidade via ou pela corporeidade, porque existe uma aquisição da vitalidade primeira que se dá pela corporeidade, né? Agora vocês vão ver, aí tem uma coisa muito interessante, que é assim, ele diz que mais do que corporeidade e movimento, se inicia com as vísceras. A vitalidade se inicia com as experiências viscerais, que também participam da organização corporal. Os movimentos viscerais são precursores e são as primeiras experiências emocionais. Então, por exemplo, a gente às vezes ouve ruídos do estômago do paciente, né? Eu tive uma paciente que era uma pessoa muito, muito, muito primitiva. Ela chegava na sessão, deitava no divã e soltava flatos. E dizia, não se preocupe, não cheira. Vejam quanto que essa pessoa precisava do movimento visceral para... Era a única coisa que fazia ela se sentir viva. Bom, então ele diz que os movimentos viscerais são precursores das primeiras experiências emocionais. É uma espécie de despertar físico que mais tarde vai se tornar prazer, frustração e outras experiências mais, estados de agonia e tal. Ele diz que a questão visceral remete
a gente a experiências pré-verbais. As emoções primitivas são experiências viscerais no corpo. São as experiências mais primitivas que temos. E aí ele diz, o visceral tem uma conexão com aquilo que é intuitivo. Intuição tem a ver com essa experiência visceral. Intuição é algo conhecido no instinto, mas não é claramente formulado. Essas pré-emoções são sentidas no e através do corpo todo, e elas são globais, elas tomam a totalidade. Então, todas as questões das nossas vivências viscerais em análise, estou com dor de barriga, estou com sono, me deu soluço, me deu cansaço, não acho posição. Tudo isso, gente, tem a ver com questões intuitivas. A gente tem que estar atento a elas. Então, assim, o modo corporal de organização da experiência é pré-representacional. Ele não é uma representação. O modo corporal de organização é apresentativo, não representativo. Ele me apresenta, ele não representa. Ele revela a habilidade, né, de expressar preferências. Então, por exemplo, a gente percebe, né, preferência de organização corporal via olfato, para outro é via música, para outro é via movimento, para outro é via quietude, observação, silêncio. Então, a gente pode ver que o indivíduo tem preferências por modos de organização corporal. Fazer uso de estímulos sensoriais, motores, do movimento visceral e do cuidado materno, né, faz com que as experiências se tornem pessoais, no momento que eu posso fazer uso de tudo isso. E aí elas se integram à personalidade. Então, a vitalidade corporal, gente, depende de alguns elementos da motilidade corporal, da espontaneidade, dessa capacidade rudimentar de regular as emoções, do indivíduo chegar a viver mais tarde um sentido de unificação, de coesão, um sentido de continuidade, tudo isso, né, dá vitalidade à experiência corporal. Voltando ao artigo. Eu estou fazendo essas pausas porque, como eu escrevi há 15 anos atrás, se eu fosse escrever agora, eu ia incluir tudo isso no artigo, né? Bom, Andrea Green, na Mãe Morta, no artigo A Mãe Morta, né, mostrou as consequências de uma mãe desvitalizada, que pode ter para a vida emocional de indivíduo, as consequências que pode ter uma mãe desvitalizada, né?
É um artigo do Green, bem interessante. A Mãe Morta está no livro A Loucura Pessoal. O Winnicott aponta o quanto essa tarefa materna pode ser difícil se uma anomalia corporal faz a mãe se sentir envergonhada, culpada, assustada, excitada ou desamparada. A qualidade da capacidade de identificação e de responsividade materna contribui para o que somos capazes de aprender com a vida e principalmente com aquilo que em nosso self suporta o apetite para o viver. O resultado dessa interação inicial é o estabelecimento de um eixo. Então, quando se estabelece essa unificação em nós, essa integração de experiências a partir do corpo, né, se estabelece um eixo em todos nós, né, em torno do qual o sentir-se vivo se organiza. É um eixo que serve de sustentação e possibilita, ao mesmo tempo, certa flexibilidade. Né? Porque o Winnicott diz o seguinte, que quando um indivíduo, né, ele diz, tem uma organização da experiência através do corpo, através do objeto e através da linguagem. Agora, ele diz, quando o indivíduo usa só um tipo de organização na vida, ele está doente. Né? Se ele fica rígido num tipo só, essas organizações três têm que ir se adquirindo, interagindo entre elas. E é isso que dá flexibilidade ao indivíduo. Quando o indivíduo está organizado só com um tipo de organização, ele é patológico. Então, aqui eu estou falando da flexibilidade, né? Que evita que a personalidade se organize em torno de estados de rigidez. Então, ele diz, por exemplo, o masoquismo, o sadismo, a compulsão, a obsessão, esses são estados rígidos de organização. Né? É uma incapacidade de entrega à experiência. O indivíduo só fica no polo generativo, ele cria uma experiência e ele fica só no que ele construiu. Ele não tem uma entrega, ele não tem flexibilidade. Né? Esse eixo se forma como decorrência da adaptação materna e permite alternâncias de estado de ser, sem que essas sejam experimentadas como vivências de despedaçamento. Assim, realizar a capacidade de estar vivo ao longo da vida tem a ver com a proximidade de algo que se assemelha a um corpo materno, a um íntimo flexível, ora organizado em certa direção, ora rarefeito, à mercê de qualquer destino. Né? Então, ele está falando contra a rigidez, ele diz, se o indivíduo se enrijece, se ossifica em uma certa organização, ele está doente. É o representante da vitalidade e sua expansão que caminham na direção de ampliar maiores e mais profundas possibilidades do sentir-se vivo. Por outro lado, a desconexão com o corpo leva ao que Winnicott chamou de despersonalização. Vocês podem me perguntar, mas como é que vai acontecer uma desconexão com o corpo? Por exemplo, um indivíduo que se organiza a partir só da mente, a partir só, né, da classificação, da racionalização, da categorização. Né? Essa é uma organização taxonômica. Né? Ou um indivíduo
que se organiza apenas a partir da linguagem, a partir das comunicações verbais, do jeito de falar. Isso é muito comum nos paranoicos e nos advogados, né? Sabem falar muito bem, mas às vezes emocionalmente você percebe o indivíduo emocionalmente muito desconectado do que ele sente. Fala muito bem, mas aquilo que ele fala não tem nada a ver com as necessidades dele, com a pessoa dele e tal, né? Eu estava falando da desconexão com o corpo, né? Então, assim, com grande frequência se produz um desalojamento no qual o vigor corporal, que com seu tônus e prontidão deveria contribuir para a capacidade de estar vivo, permanece enclausurado em áreas dissociadas do self, impedindo a experiência de vitalidade. A sobrevivência se torna o foco do sujeito. E aqui está uma diferença muito importante, que é o seguinte: a sobrevivência, gente, não é estar vivo. Sobreviver e viver e sentir-se vivo não é a mesma coisa. O Winnicott diz, quando o indivíduo não experimenta, quando o indivíduo não tem a capacidade de poder se sentir vivo, ele vai focar, ele vai batalhar em sobreviver. Isso quer dizer se adaptar para conseguir uma sobrevivência, apesar de toda a paralisia, das dissociações, das rupturas existentes dentro dele. Não há flexibilidade, há um enrijecimento na direção da sobrevivência. Né? Em certas circunstâncias, a capacidade de estar vivo e sentir-se real pode estar perdida. No entanto, é preciso destacar que ter uma experiência de perda, poder sentir que há uma perda. Então, eu vou ler esse pedaço aí e eu paro para explicar uma coisa. Em certas circunstâncias, a capacidade de estar vivo e sentir-se real pode ser perdida. No entanto, é preciso destacar que ter uma experiência de perda implica em uma organização emocional sofisticada. Quer dizer, poder o indivíduo sentir que ele teve uma perda, sentir tristeza pela perda, para o Winnicott, depende de um indivíduo que já alcançou um desenvolvimento. Tem gente que perde, ele diz, e nem sente, nem percebe que sentiu. Para poder se dar conta da perda, você tem que ter um estado sofisticado de mente. Né? O que se observa com muita frequência na clínica atual é que alguns indivíduos nem sequer chegaram a alcançar a experiência de estar vivo. E diante da perda, é o próprio self que naufraga. Né? Não é o self que perde alguma coisa, é o self se deforma, eles perdem, eles são amputados, perdem um pedaço de si, né? Evidenciando uma vitalidade falsa ou não integrada. Então, eles são só sobreviventes, vitalidade eles não têm. Aqui que eu queria fazer uma parada para explicar algumas coisas da patologia, gente. O Winnicott diz que todos nós, né, mantemos ao longo da vida, gente, um certo estado de tensão, né, entre submissão e geratividade. O que quer dizer isso?
algumas experiências nós geramos e a outras nós nos submetemos. Pouca coisa, existe uma tensão também o tempo todo, se a gente deve aceitar, se a gente deve fazer do nosso jeito. Tem uma tensão o tempo todo entre geratividade e essa tensão é necessária. Né? Eu lembro de um professor de fisiologia muito antigo que eu tive umas aulas com ele, e ele dizia que absurdo, todo mundo falando que tem que eliminar o estresse. Ele dizia, não, vida é estresse. A vida é estresse, precisa de um estresse para estar vivo. Se eliminar todo o estresse, acaba a vida. É essa tensão também que o Winnicott se refere. Agora, ele diz o seguinte, né, que um colapso dessa tensão, se essa tensão se inibe, se ela colapsa ou se ela se rompe, muito fácil o indivíduo ter vivências de vazio e de desvitalização. Por exemplo, se o indivíduo é invadido, muito invadido, né? E essa invasão o leva a uma submissão, você tem que ser desse jeito, você tem que fazer assim, mesmo não querendo, você tem que ser como eu quero que você seja. Né? Ele diz, esse indivíduo, né, acaba, muitas vezes, em um retiro solipsista. Ele se retira, ele se retrai. Ele fica enclausurado num mundo de fantasias onipotentes que não chegam a alcançar sentido. Então, de certa forma, o trauma, né, representa a transformação violenta da entrega a uma submissão. Em vez de ele se entregar a uma abertura, ele só se submete. Trauma é isso para o Winnicott. E há, em consequência disso, uma impossibilidade, né, que recai sobre ele gerar uma experiência, sobre a generatividade. Ele diz que a quebra dessa tensão, desse equilíbrio tenso entre submissão e geratividade, né, gera uma recusa à entrega. Eu falei que entrega é experiência, né? A experiência de estar vivo em cada etapa do amadurecimento, em cada etapa do amadurecimento do indivíduo, depende para o Winnicott da manutenção dessa tensão dialética entre generatividade e entrega à experiência. A experiência de vitalidade, quando o indivíduo está saudável, existe nele essa experiência de modo contínuo. A vitalidade é sentida de modo contínuo, né? Não se restringe a pequenos momentos de vitalidade. É uma experiência que é contínua e que vai desde experiências sutis
até momentos que às vezes são de êxtase. Nós, o ser humano, é capaz de gerar vitalidade, mas também de aniquilá-la. Ele diz, é preciso poder manter, preservar um trânsito suficientemente ativo e livre com o seu núcleo de self, e esse pode conter agressividade, destrutividade, mas o trânsito precisa ser mantido. Porque é esse trânsito que possibilita contato com a realidade externa. É isso que representa vitalidade, que é uma aquisição interpessoal. A falha ambiental, tanto por invasão quanto por privação, leva à constituição de uma desvitalização. Um indivíduo exageradamente complacente, né, perde a vitalidade. Então, ele diz assim, né, que a capacidade de entrega a uma experiência se liga ao reconhecimento, né, e à destrutividade. O reconhecimento é o reconhecimento, a aceitação do outro, ao reconhecimento de mim e não mim. E esse reconhecimento também é um elemento que mantém as oscilações necessárias vivas. Contribui enormemente para a vitalidade, já não só em termos de organização, de vitalidade corporal, já num momento um pouco mais adiante. Ele inclui um paradoxo que mantém a vitalidade, que é a presença da diferença na semelhança e da semelhança na diferença. Ele diz, poder reconhecer isso é um elemento importante para a vitalidade mais tarde. Ele diz, se não existir essa diferença nos momentos posteriores, né, o trânsito subjetivo e intersubjetivo não se realiza. Não tem trânsito, então não tem vitalidade, não tem oscilação. Então, para aqueles indivíduos que a diferença e a semelhança são um impedimento, um problema, a vitalidade diminui muito.
Aí ele diz assim, que as experiências, né, de lealdade da mãe, né, de lealdade do terapeuta, levam a acreditar que as diferenças não irão destruir. Então, um indivíduo que tem questões sérias, um indivíduo que tem questões sérias com dificuldades de lealdade, né, tem dificuldade. O indivíduo que tem problemas com a diferença, com não poder ver a diferença, teme, na verdade, que a diferença seja destrutiva. Então, ele diz assim: as experiências de lealdade levam a acreditar que as diferenças não irão destruir, nem aniquilar, nem impedir minhas possibilidades construtivas, amorosas e generativas. Mas tem gente que teme que a diferença vai destruir minha capacidade generativa. Então, não pode aceitar diferença. Agora, como é que o indivíduo pode aceitar a diferença? O indivíduo aceita a diferença quando ele tem experiências de lealdade para com ele. E o que é a lealdade? Né? A lealdade tem um caminho dentro do indivíduo. A lealdade é herdeira da confiança que se estabelece numa relação. O indivíduo que experimenta a doação do outro, o poder estar presente sem ser um outro que cobra dele uma presença que ele possa notar de cara a presença, um outro que só se entrega, que não faz questão de cara fazer interpretações de transferência, se colocar como outro que está ali. Então ele diz, a confiança se desenvolve desta lealdade, de topar ser alguém presente sem estar presente. O bebê passa a confiar a partir da lealdade e se tornar esperançoso. Ele passa a poder experimentar entregas sem que a entrega seja submissão, porque não tem outro ali. Ele está falando de um estado primitivo de ilusão, né? Ele diz, o bebê consegue se entregar acreditando que é ele que gera a experiência. Não é o outro que o submeteu à experiência, né? Então ele diz, a submissão, que o Winnicott vê como uma perversão da entrega, aponta, né, na direção da dolorosa experiência de traição e medo. Medo de estado de agonia. Quando a criança se submete, ela sacrifica a sua própria subjetividade para garantir a sua unidade.
para garantir o apego e para afastar a disruptividade. Assim, a lealdade fica equivalente à traição de si. Quando a criança se submete muito, ela acaba traindo assim, ela acaba aceitando só para poder manter a unidade. Ela aceita, mas isso é uma traição de si. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar aqui. Depois, só seguindo. Eu entendo que a vitalidade da relação transferencial, agora eu estou falando da vitalidade na relação transferencial, ocorre no entre da relação, envolve o par na experiência emocional do momento. É uma experiência subjetiva que ou se faz presente, ou analisando se sente isolado, desconsiderado, apresentando sinais de desvitalidade. Para aquelas pessoas que por diferentes razões se tornaram meros zumbis ou sobreviventes, a tarefa do analista na relação transferencial será de transmitir um modo de sobreviver em uma experiência viva e vitalizadora. Eu recentemente apresentei um trabalho na Sociedade de Psicanálise, vou reapresentá-lo agora em setembro de novo, dizendo que eu usei um mito de Adão e Eva, né, para dizer como Deus, né, constrói primeiro um pote de barro e depois ele sopra para dentro do indivíduo, né, um sopro vitalizante, um sopro de vida, né? E eu usei esse mito do Adão para dizer que, inicialmente, nós temos que ser um com o paciente, não dois. Nós somos um. Esse sopro representa, né, a unicidade que tem que se estabelecer com o paciente. Nós não podemos ser um e outro. Para aquelas pessoas, no entanto, nem sempre manter vivo o entre é garantia de presença de vitalidade. Existem circunstâncias de vida em que a falta de vitalidade é a única saída para evitar estados de agonia. Impensável. A própria falta de vitalidade é o que de melhor se pode fazer com a vida para alguns indivíduos, né? Nessas situações, o analista precisa preservar a própria vitalidade, que se expressa em termos de oscilações entre vitalidade e desvitalidade, com as quais ele deve sonhar, brincar e tentar nutrir seu analisando, para lhe proporcionar a oportunidade de ter uma experiência de dependência disponível dentro de si. A tarefa é especialmente complicada para algumas pessoas. De modo geral, é possível observar, não importa o enfoque psicanalítico, que a psicopatologia é o preço que as pessoas pagam para manter a sobrevivência frente a ameaças oriundas
de um ambiente ou de suas próprias fantasias. São essas organizações que empurram o sujeito na direção de não necessitar ou de não desejar. Essas pessoas sobrevivem enquanto não experimentam aquilo a que damos o nome viver. Não imaginam que pode existir um mundo no qual seja seguro estar vivo. Sendo sua dissociação muito precoce, o que resta da vitalidade são meros vestígios, que se mantêm congelados e, assim estando, interrompem o curso da criação de si mesmo, carregando a vitalidade para um claustro muitas vezes impenetrável. Essas pessoas descrevem a si mesmas como vivendo em um processo de aprisionamento ou afogamento. Eu vou parar por aqui, acho que chega tanta informação. Quem quiser ler o artigo, gente, o artigo se encontra no Google também. Vocês põem o nome do artigo, a capacidade de estar vivo, e meu nome, vocês vão ver porque a Revista Brasileira de Psicanálise está indexada, então isso está publicado no Google. Vocês vão ver que eu pulei uns pedaços do artigo, não li tudo, mas enxertei outros que não estão no artigo que eu fui explicando para vocês, tá bom? Vocês querem perguntar? Nós temos 20 minutos que eu deixei aí para ver se surgem perguntas, para ver se querem esclarecimentos. Eu sei que é difícil pensar em tudo e formular pergunta agora, mas vamos conversando, vamos ver se surge. Muito obrigado, Rael. Eu acho que é uma aula, né? Tivemos. Bom, vamos ver, já tem pessoas inscritas, então eu vou dar um espaço. O que eu só gostaria assim, de comentar é que eu acho que o Winnicott, né, priorizou, né, o indivíduo ambiente com muita propriedade, assim, profundidade, conseguiu nos dar essa ideia, né, da importância do ambiente e como toda atividade psíquica se estabelece sobre a função corporal, né? Eu acho que isso é um detalhe importante. Isso mesmo. Então, fiquei pensando nos ritmos que se estabelecem, né? Como se eles fossem integrar entre mãe e bebê, como se eles fossem integrar elementos sensoriais, gustativos, né? Táteis, e como a gente também, na nossa função, precisa estar atento aos ritmos do paciente, né? Para aproveitar, né? Para integrar tudo isso que tu falaste, assim, a questão do corpo, né? Que eu acho que muda muito a nossa técnica. Ah, sim. Sim, né? tudo isso, tudo que foi dito tem uma interferência muito grande na técnica, né? Você poder tomar como um ponto de partida o corpo, então tudo que o corpo tem, o ritmo, o tempo, a motricidade, a tonicidade, a biologia, a fome, tudo isso exige que a gente esteja muito, muito atento a tudo que se passa. Né? Claro que cada paciente tem um ritmo, uma cadência. Agora, os primeiros ritmos, né, se estabelecem ainda na vida intrauterina. Né? E aí tem umas coisas super interessantes sobre a questão, por exemplo, da audição. Né? Como o Winnicott é um autor que dá essa importância fundamental para a corporeidade, muito do que a gente hoje chama de paranoia, né? Um estado paranoico, essas questões, ele diz, olha, quando uma criança nasce, o som que ela recebe precisa chegar a ela e o olhar da mãe, o rosto da mãe precisa chegar como música. Por
que que ele fala como música? Porque a ideia é que a primeira conexão, a mais primitiva conexão que o indivíduo tem com a mãe, não é a boca, é o ouvido. Porque dentro do útero, ele ouve o coração, ele ouve os ritmos da pulsação, do batimento cardíaco, ele ouve essas coisas, né? Bom, e à medida que ele fica ouvindo essas coisas, ele tem um ouvido atento que espera que o rosto, a voz, seja uma música. Quando a chegada ao mundo, em vez de ser música, né, é, por exemplo, ruído, como ondas batendo numa rocha, quando ele ouve ruídos em vez de música, ele cria um ouvido alerta. Esse ouvido alerta é o ouvido paranoico. É um indivíduo que cria um ouvido que está sempre suspeitando. É um ouvido paranoico. Né? Então, vê como a questão do ritmo vai lá para trás, dentro da vida uterina, e, claro, influencia toda a técnica de trabalho. Ele diz, a primeira fase que um bebê nasce tem que ser quase uma sereia cantando para ele. Ele chama fase das sereias. Agora, se ele encontra a tempestade em vez de sereia, ele vai, o ouvido dele, a audição vai se modificar. Ele cria um ouvido alerta. É o ouvido sempre em suspeita. A estocagem começa desde a vida intrauterina, né? Exatamente. A estocagem de experiências, de elementos que vão, né, acompanhá-lo pela vida fora, né? Também na saúde e na patologia. E é por isso que a gente tem que estar muito atento para ver como é que é o ritmo, que ouvido que ele tem, como é, o que ele ouve, o que ele busca ouvir, né? Nós temos... eu vi que a Thaís, né, levantou a mão, depois vocês me ajudem aí para ver, eu vi que outras pessoas também, mas a gente poderia passar, então, para a Thaís, né? Ela disse que não levantou a mão. Ela fez assim, não levantou a mão. Não sei, é que como aqui entre nós temos mais de uma Thaís, não sei se Não, ela eu tá acho que é a Thaís Miller, né? Foi a Thaís que... Eu não sei se foi a Thaís que levantou a mão. Não? Então tá. Não, estava parabenizando a Rael. Muito bom te ouvir, Rael. Tá bem, tá bem. Eu me lembrei, Rael, da bolha que o Winnicott fala, né? Para as questões de espontaneidade e reatividade também, né? Ele coloca o bebê como uma bolha, né? Que se a pressão externa está adaptada, né? Existe uma espontaneidade. Se a pressão externa é maior, vai haver uma reação, né? Uma reatividade. Eu acho que alguns quadros mais patológicos apresentam muito essa reatividade, né? Então, a reatividade leva o indivíduo a estabelecer só uma sobrevivência, né? Toda vez que o indivíduo precisa ser reativo, ele interrompe esse fluxo contínuo, ele interrompe esse fluir de si. A continuidade é um sentimento de algo de si flui espontaneamente, flui naturalmente. Né? Eu não estou aqui preocupada como eu vou falar, como eu vou... É um fluir, eu vou falando,
eu sei que eu estou fluindo do meu jeito, né? Toda vez que o indivíduo precisa reagir, e ele reage quando a pressão sobre ele é essa tensão da submissão, é isso que eu estava falando para você, né? Então, assim, se há uma pressão forte no sentido dele se adaptar ao ambiente, dele se adaptar a alguma coisa que não é o fluir natural dele, se interrompe esse fluir, porque ele precisa se reorganizar. Bom, se isso recrudesce, se isso insiste em se manter, o indivíduo, em termos de vitalidade, ele vai ser só um sobrevivente. O reagir aí, o indivíduo que precisa o tempo todo reagir, né, cria ou acaba vivendo a partir do que é uma traição de si. Porque ele se adapta, ele vai sobreviver, mas não é mais um fluir de si, é algo que se interrompeu e se arranjou para poder sobreviver, né? São questões, gente, que na clínica tem um impacto muito grande. Essa coisa de, por exemplo, você estar em estado de doação sem ser outro, implica que se você pega, por exemplo, alguém que está num estado muito primitivo, né? Não cabe, né? Você precisa manter essa ilusão de que você e ele são um. Você precisa manter esse estado de ilusão onipotente dele, porque o indivíduo necessita estar imerso nesse estado de que não existe outro, existe eu só. Então, as intervenções de transferência precisam ser muito cuidadas. É preciso saber avaliar, né, se a gente vai falar você em relação a mim, ou se a gente vai só descrever, né, dizer o que observa, dá para ele um espelho do que a gente vê que é ele, ou uma descrição, ou uma analogia, sempre descrevendo ele, e ele nem tem ideia de que tem outro ali com o qual ele se relaciona, vive, está de acordo, não está, concorda, não concorda, está triste, está alegre, nada disso, né? Ele não está pronto para essa vivência. Essa necessidade de manter esse estado ilusório, de que onipotente, de que só existe ele, é um estado muito primitivo que, ao longo da vida, vai se rarefazendo, vai se tornando mais rarefeito, mas que em alguns momentos a gente volta a precisar estar mergulhado de novo nesse estado para poder sair dele lentamente, né? Nada em Winnicott, né, é ultrapassado e sai e acaba. Tudo, né, tudo em Winnicott vai se entrelaçando e a gente sempre oscila, pode ir e voltar e oscilar e precisar daquilo que anteriormente foi realizado, né? Bia, Oi? não, eu queria fazer uma pergunta. Rael, eu já conheço bastante esse teu artigo, realmente já estudei, é muito lindo, né? Estou muito contente de tu estares aqui. Gostei muito dessa parte que tu comentasse sobre o relaxamento precisar de sustentação. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a juventude hoje. Assim, essa questão de parece que não tem esse relaxamento. Tem muita excitação, é muito jogo, muita tela, muita coisa. Assim, eu queria te ouvir um pouco como é que tu vê isso, porque eu acho tão importante, né? Essa possibilidade de ter a excitação e o relaxamento. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, o estado, eu estava falando para vocês, né,
que o estado de excitação, Winnicott entende que, inicialmente, o ser humano nasce com esses dois estados, né? Não tem mente, não tem psiquismo, não tem fantasias. Pessoas muito primitivas nem mente têm para ele. O que o indivíduo tem desde o início é uma oscilação entre estados de relaxamento e estados de excitação. Os estados de excitação, como eu estava dizendo para vocês, são estados, né, resultantes da pressão biológica que a gente tem corporal, das necessidades biológicas prementes que todos nós temos, fome, calor, urina, evacuação, enfim, dor de barriga, contração. Agora, ele diz, existe um outro estado, que é o estado de não integração. Agora, antes disso, esse estado de excitação, ele ajuda o indivíduo a se integrar, porque o indivíduo está focado em uma necessidade dele, né? É uma integração precária no início, mas é um estado mais organizado, porque estou organizado, eu estou com fome, né? Estou organizado em torno da fome. Existe outro estado que oscila com esse, que é o estado de não integração. Esse estado de não integração, gente, é o estado de relaxamento. Não é um estado de desintegração. É diferente desintegração e não integração. O estado de desintegração é um estado de sofrimento, é um estado de dor. E o estado de não integração é um estado, eu estou relaxado. A gente adulto tem estados de não integração. Sempre eu dou o exemplo. Vocês não têm momentos que vocês estão assim, está pensando nada, nem sabe onde está. São importantes, né? Tá assim, aí vem um chato e fala, ô, acorda aí, onde você está? É muito ruim quando alguém tira a gente desse estado, né? Que é um estado de relaxamento, mas é também um estado, por exemplo, para onde a gente se retira para dormir. A gente precisa não viver estados de integração para poder adormecer. Agora, para onde a gente se retira nos estados de relaxamento? Para dentro de nós, para um estado de sustentação interna. Quem não tem essa sustentação é um sujeito que sofre tremendamente de insônia. Não tem como estar só, não tem como se retirar para algo que o sustente. Então, ele diz assim, esses estados de relaxamento, a gente não está organizado, a gente não está focado, a gente depende de alguém que nos sustente, inicialmente, externamente, a sustentação pelo cuidado, pela lealdade, pela confiança, mas aos poucos, né, isso tem que ser incorporado, isso tem que estar dentro do nosso corpo, né? Quem não tem essa incorporação da sustentação não relaxa, gente. Não consegue relaxar. Não consegue estar em estado de não integração. O estado de integração é um estado perigoso, porque eu dependo mais. Agora, quem não tem isso, é como você falou dos jovens hoje. Tem que fazer, tem que apertar botão, tem que ter fé. Isso que eu acho. Né?
eu tenho um sobrinho que hoje vive na Austrália. Então, quando ele era pequeno, nós íamos todos juntos para a praia. De manhã ia na praia, de tarde os homens se reuniam com uma rede, passar a rede na praia com as crianças, então um ficava no fundo, outro no raso, ficava puxando a rede, aí depois recolhia os peixes, aí vinha em casa, aí toma banho. Aí meu sobrinho chegava às 7 horas da noite, 8 horas, e agora, o que nós vamos fazer? Todo mundo queria morrer. Uhum. A impossibilidade de estado de relaxamento. Estado, Né? Agora, com as mães trabalhando, com a mulher saindo de casa, pois né, é. inserida no mercado de trabalho, né, com os dramas de ter que sair, de ter que se ocupar aos 4 meses, mesmo aos 6 meses. Né? As mães sofrem também, mas as crianças perdem, às vezes, a sustentação necessária. Eu quis te perguntar, porque parece assim que o estar vivo para ele está sempre só relacionado à excitação, a essa agitação, e não podem ver o estar vivo também nesse momento não integrativo, mas que tu está mais introspectivo, né? Me parece que isso está mais difícil hoje, nesse sentido, assim, que, não sei, impressão, né? Eu recomendo os livros desse filósofo que se chama Byung-Chul Han. Não sei se aqui tem câmera, tem. Né? Uhum. Então, ele tem um que chama Agonia de Eros, Salvação do Belo, a sociedade paliativa de hoje, toda dor tem que ser extinta, todo mundo apaga a dor, não tem dor, comprimido, tudo. Depois tem outro, Favor Fechar os Olhos, como aquele filme Não Olhe para Cima. Depois tem outro, Enxame, Perspectivas do Digital, mostrando como todo mundo, os jovens e o mundo, funciona como um enxame. Agora todo mundo no TikTok, agora é WhatsApp, agora todo mundo... Né? E mostra como o digital virou um novo terço que a gente tem para fazer reza. A sociedade do cansaço, que ele descreve, essa excitação de todo mundo, o desaparecimento dos rituais, o bom entretenimento. Enfim, é uma coletânea de artigos dele, de livros, é maravilhoso ler, e ele comenta muito os estados atuais. Ixi. Bom, quebrou um vasinho da florzinha, depois eu varro. E é isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Só um comentário, assim, que também queria trazer um pouco, assim, para a questão nossa, né? De como nós também precisamos conter o fazer, né? Porque até tu apresenta, assim, no teu artigo, várias, vamos dizer assim, uma forma muito interessante, assim, com que tu trabalha dentro de ti as tuas tensões, né? E eu acho que muitos de nós nos identificamos com essas tensões, né? Como receber esses pacientes tão distantes de si próprio, né? Com refúgios tão intensos, e às vezes a gente também fica com dificuldade de conter as nossas tensões e quer evacuá-las, né? Exatamente. Fazer qualquer coisa. Então, eu acho que é muito interessante isso, porque eu acho que isso está em nós também, né? Sem dúvida. Um trabalho interno de conter, né, de poder segurar um pouco o que a gente está sentindo sem fazer nada também. Exatamente. Eu acho que traz muito para a clínica. O trabalho tem exemplos. Tem 2 casos que eu não quis ler, por ter na internet, mas como está publicado, se vocês quiserem, vocês têm acesso ao artigo e podem ler os casos. Mas é todo um trabalho de conter as tensões
não é só os horrores do paciente, né? Mas os Não, é nossos nosso horrores também. também. Né? Eu estava vendo aqui um comentário e me veio uma frase na cabeça: maravilhosa a ampliação da compreensão do sujeito que transita em nós, em e com nós. Somos nós também. Nós também temos que ver essas questões, né? Nós também temos que cuidar desses aspectos, né, que não são só do paciente, mas são nossos também. E também das nossas rígidas filiações, né? De poder transitar mais, né? Não ficar a filiações rígidas também, né? Ossificadas, né? Eu posso perguntar, Bia? Pode. Rael, muito obrigada por essa linda apresentação. A gente fica sonhando e, ao mesmo tempo, questionando várias coisas. E me ocorreu como essa questão de não tolerar diferença, né? Hoje em dia, que a gente está numa sociedade tão polarizada, e eu fiquei pensando o quanto isso, assim, em termos de grupo, vem de uma origem de não confiança, não só não confiança na primeira Desculpa, relação. eu não estou entendendo direito o que você está falando, está com a voz abafada. Alguém pode repetir o que ela disse? Ou você falar mais perto do Eu vou microfone? falar. Aqui melhorou, Rael? Acho que melhorou. Estou me aproximando aqui. Eu pensei nessa questão de não tolerar as diferenças, né, na nossa sociedade polarizada, que vem numa questão de não criação de laços de confiança a nível mais grupal, né, sei lá, no presidente, no país, né? Como isso a gente pode ver de uma forma mais social também, né? Ah, sim. Mas esses grupos sociais nada mais são também do que os grupos que estão na nossa mente, né? Também a gente pode atribuir a essas polarizações, a desconfiança do diferente, o medo das deslealdades, das destruições, também como facetas da nossa mente que lutam entre si e que vamos dizer, se expressam nas organizações sociais que nós temos, né? Sem dúvida nenhuma. É muito interessante, né, ver a questão, né, dos grupos, discutir a psicologia grupal como um espelho da psicologia de todos nós, né? É bem possível isso. Obrigada. A Thaís. Rael, sim. Primeiro, né, te agradecer imensamente, confesso que fico com vontade de te ouvir mais, né, e fazer interlocuções realmente da clínica, da prática, do nosso lugar, né, vitalizador, e fiquei, na verdade, só com entre tantas coisas, né, para a gente poder dialogar, eu fiquei pensando que a análise é uma oportunidade de voltar a ser bulbo, né? Quando tu colocou, voltar né, a ser bulbo, né? Do início ali do bulbo poder virar flor, né? E que a análise permite, né, uma nova oportunidade nesse sentido, se o analista realmente não repetir a invasão, né, de se pôr como esse sujeito, né, teve no primeiro momento da sua vida. Então, fico, né, com essa experiência contigo hoje, dessa oportunidade, né, e te agradecer imensamente a tua generosidade, né, e a tua oferta conosco. Tá ótimo. Gente, foi muito prazeroso estar com vocês, foi muito gostoso. Se você ainda tiver alguém que quer perguntar, eu estou à disposição, senão a gente encerra aqui, e muito obrigada, foi um prazer transmitir para vocês. Se um dia eu reescrever o artigo, eu vou incluir tudo que eu falei aqui, vou incluir, porque como fazem 15 anos, novas coisas foram surgindo dentro de mim para acrescentar e que eu acho que são muito úteis na clínica
e, enfim, dá para conversar horas sobre isso. Gratidão, muita gratidão a vocês por todo o convite, foi um prazer estar junto, tá bom? Bom, então vamos, né, encerrar, porque estamos no adiantado da hora, e eu vou ousar, Rael, usar uma frase que eu já te escutei, né, e que eu acho que traz, assim, que é um bom fechamento para esse encontro, que está no terapeuta a esperança de si. É uma frase tua, mas eu acho que contempla muito o nosso encontro. E agora eu vou trazer também uma pequena frase, né, que hoje eu estava num seminário com umas alunas falando sobre maternidade e dizia assim: lentidão e tempo são elementos essenciais para o exercício da maternidade. Isso. Então, muito obrigada a todos, espero que continuem conosco, venham à nossa jornada, aos nossos encontros científicos, estão todos convidados, e muito obrigado pela presença, e mais uma vez, Rael, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.